Eu moro na comunidade do Engenho Novo. Diz aí 102, o seu podcast favorito. Será mesmo? Está no ar com notícias e informações sobre o campus Engenho Novo 2 do... Então, bora falar do Pedrão do Engenho? E lá vamos nós. Agora sim, agora é pra valer. Vai começar outra corrida maluca. Depois da estreia do novo formato com bate-papo Maravilhoso! com a galera do Elos, o Núcleo de Estudos e Ações em Gêneros e Sexualidades do Imperial Colégio de Pedro II. Tá Liberado. Transformar esse podcast aqui em um projeto de respeito, um programa de importância, né? Um programa de vanguarda. Cara de vanguarda, cara de vanguarda, cara de vanguarda, cara de vanguarda. 4141, 4141, 4141, 4141. E dessa vez o assunto vai ser uma época trágica na história recente do Brasil. Uma época na qual temos... Ódio e nojo. Quando, supostamente... No início de 1964. Assim era o dia a dia. Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia. O que todo mundo sabe que é... É mentira! É mentira! É mentira! Ah, mentira. Mentirada. E não é só isso. Ahá! Como a nossa conversa foi bem longa, animada e produtiva, a gente vai estrear também a primeira trilogia Ai, que loucura! dessa doideira aqui. Os 3 episódios serão publicados nesse mês de julho, para ninguém ficar sem assunto. Então tudo bem. Então, aumenta esse volume, arruma essa coluna aí e se liga na vinheta. Estamos de volta, meu engenho novo, para a primeira parte de mais um episódio dessa Doideira! em formato de podcast, seguindo a tradição de tratar de forma mais leve assuntos sérios e pesados que são caros à nossa comunidade escolar. E dessa vez a gente vai conversar sobre, inclusive esse é o título desse episódio, o nosso ex-aluno Kleber Lemos, o campus Engenho Novo 2 e a memória da ditadura cívico-militar. Cívico-militar ou cívico-empresarial militar? Não sei. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje, com muita alegria, O Xandão. Não. se bem que seria um bom convidado, né? É verdade. Mas os nossos convidados É, isso mesmo que você ouviu. de hoje são ainda mais importantes que o Xandão. E principalmente possuem cabelos mais brilhosos e sedosos do que o ministro do Supremo e do que o vosso apresentador aqui, que no topo da cabeça não tem absolutamente nada. Hoje nós vamos falar com os docentes responsáveis pelo projeto de iniciação científica júnior intitulado Ditadura Nunca Mais, o Colégio Pedro II enquanto espaço de memória. A professora e mestre em Arte e Cultura Contemporânea pelo Instituto de Artes da Fala direito, rapá. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Maria Lia Galtério. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui podendo conversar com vocês e ser recebida nesse campus maravilhoso. Muito obrigado. E o professor e mestre em Filosofia também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Diego de Barros Ramalho. Mistérios da meia-noite. Olá, pessoal. Que susto, pessoal! Gostaria de saudar toda a comunidade do Campus Engenho Novo. Maravilha estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Gente, inicialmente, obrigado por terem aceitado o nosso convite para participar aqui do podcast favorito de todo o Engenho Novo. Queria parabenizar. Eu não entendi o que ele falou. Queria parabenizar também pela ótima aula inaugural do ano letivo 2025 que vocês deram. E, sem muita enrolação, bora para as perguntas que a gente tem muito o que conversar. Com certeza. Primeira pergunta, a de sempre. Quem quiser responder, fica à vontade. O que motivou a criação do projeto? Vamos lá. Esse é um projeto que foi, de certa maneira, incubado durante um tempo, né? A gente havia trabalhado juntos já em 2 outros projetos de pesquisa, mas que estavam mais na dimensão da literatura e da música. É importante para a gente, de certa maneira, sempre sair um pouco também da nossa zona de conforto, das nossas disciplinas específicas e poder trabalhar na pesquisa coisas que não estão
na sala de aula regular. E aí, claro, quando veio 2024, com os 60 anos do golpe... É golpe. Essa temática da ditadura, de certa maneira, apareceu mais fortemente para a gente, banhada por uma percepção que acho que é comum às pessoas atentas do nosso país, que é uma percepção de que a gente tem tido pouquíssimo investimento em políticas de memória. Eu diria que em todos os anos, na verdade, não tem sido uma prática, né, nesse país, principalmente quando a gente compara com milhares de outras iniciativas, sejam de países vizinhos, como Argentina, Chile e tantos outros. E aí a gente, de certa maneira, ficou um pouco nessa região de pensar de que forma a gente podia, então, trazer para a nossa escola algum tipo de pesquisa que formulasse questões, né, e procurasse mesmo investigar alguma questão da ditadura. Inicialmente, a gente até pensou que ia trabalhar mais no âmbito da cultura, né? A gente pensou de novo em puxar ali um pouco da música, até das artes visuais, dessa produção nos anos 60, 70, 80. E depois a gente, de certa maneira, começou, também instigados por uma fala que ocorreu numa assembleia de greve, logo no início da greve, de uma servidora aposentada. Idoso é covarde. Em que ela traz à tona o nome de ex-alunos que foram assassinados. E naquele momento a gente se viu completamente comovidos por essa história. A gente não tinha, assim, tanto conhecimento, né, um conhecimento mais profundo sobre isso. E aí a gente se deu conta de que, então, era preciso falar da ditadura no Colégio Pedro II mais do que de qualquer outra característica, né, qualquer outro aspecto da ditadura. A gente entendeu que talvez fosse muito interessante para os estudantes e para a gente, de certa forma, vasculhar um pouco mais esse cenário nosso, né? Quem fomos nós naquele momento, né? O que teria acontecido com os nossos. E acho que foi por aí que a gente puxou um pouco o fio e começou a propor a pesquisa. Uma pesquisa que começou em 24, inicialmente ela retorna para o ano de 2014, 10 anos. Por quê? Porque 2014 foi o ano de entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que se debruçou, enfim, sobre os crimes da ditadura, propondo medidas para o Executivo Federal. E em dezembro de 2014 foi entregue esse relatório. Ali no bojo desse processo, me parece que os nomes dos ex-alunos foram retornando com força. De modo que, ainda em 14, no fim do ano, salvo engano foi em novembro, houve uma sessão do CONSUP, nosso Conselho Superior, que alçou esses ex-alunos, ao posto de alunos eminentes. O colégio tem alguns títulos honoríficos. Nem existe isso, você está inventando palavras. Isso pode ser checado até no próprio site do colégio. Tem LCP2 e títulos honoríficos. Aí tem bacharel honoris causa, alunos eminentes. Em 2014, portanto, 9 ex-alunos assassinados no contexto da ditadura militar foram alçados a esse posto de alunos eminentes. Então gera um rastro institucional importante. Desses 9 ex-alunos, é importante dizer, 7 constam nos perfis da Comissão Nacional da Verdade. Então, dentre eles, inclusive, o Kleber Lemos da Silva, que é associado diretamente ao campus que nós estamos, ignora nossos roteiros. Então, nós começamos por esse processo de investigação desses 9 nomes, e daí vem o título do projeto, o Colégio Pedro II enquanto espaço de memória. Porque, como a professora Lia bem disse, a nossa ideia era, inspirados por experiências chilenas, argentinas, consumar no colégio espaços de memória físicos mesmo, não apenas metafóricos. É um sentido um pouco metafórico. Os conceituais, o próprio Pedro II enquanto um espaço de memória, por revisitar a sua história e a história do país, mas talvez de inaugurar memoriais, espaços em homenagem a esses estudantes. A ideia começa por aí, né? Então era um tributo a esses 9 ex-alunos. De todo modo, quando nós iniciamos a pesquisa, nós acabamos nos debruçando sobre uma série de documentos, de vestígios, que revelavam associações do colégio, em menor ou maior medida, com a cúpula do regime militar. De tal modo que houve um desvio temporário do projeto, um projeto que inicialmente se dedicava a esses 9 ex-alunos tão somente, ele passou a se dedicar, digamos assim, sobre as relações daquele período do colégio como um todo, institucionalmente. E aí houve um desvio de rota,
Esses ex-alunos são tema da nossa pesquisa em 2025, propriamente. Esses espaços a gente pretende que sejam inaugurados esse ano, pelo menos em São Cristóvão 3. Ó a informação aí! Mas a pesquisa teve um leve desvio que acho que pode ser comentado ao longo das próximas questões. Conta pra gente um pouco como foi feita a pesquisa e o levantamento de dados históricos tão importantes. A gente começou justamente porque era o primeiro foco, saber um pouco mais a biografia desses ex-alunos. Na verdade, a gente tinha um pouco a história deles, mas principalmente a história adulta, né? A história que constava nos relatórios da Comissão da Verdade, pelo menos de 7 deles. E o que nos interessava era aproximá-los dos estudantes do ensino médio, que eram o nosso grupo de pesquisa, né? Os quase 20 pesquisadores que estavam com a gente durante 2024. Então, a gente queria principalmente saber o que tinha acontecido com as suas vidas estudantis, quem teriam sido eles no Colégio Pedro II, se participaram dos grêmios, se tiveram atuações em festivais, em partes culturais, como é que era, enfim, a sua vida acadêmica dentro da escola. E aí o nosso primeiro movimento foi um movimento sensual. De cara procurar as fichas estudantis. Então, acho que como primeiro objetivo, assim, foi, nossa, a gente está numa escola, numa instituição, a gente é capaz de achar esses primeiros documentos deles, as fichas de matrícula, a gente queria conhecer os rostos deles enquanto estudantes, e esse foi o primeiro movimento. Bem sexy. Que, de certa maneira, acabou se prolongando ao longo de todos os meses da pesquisa. A gente ainda está à procura de alguns dos documentos, principalmente de um dos estudantes, que a gente ainda não encontrou, os outros a gente encontrou, mas fomos encontrando num trabalho de formiguinha, bem investigativo. A pesquisa, ela virou uma investigação, assim, né? Ela é um misto de pesquisa científica, né, acadêmica, mas ela teve um pouco de investigação, porque são documentos que estavam guardados há muito tempo, em condições diversas, dependendo do campus, e era isso, a gente precisava achar, né, que estudante foi de cada campus. Então, no meio do caminho, a gente descobriu também que estudantes que estavam associados a determinado campus não eram daquele campus. Isso não é legal. E aí a gente teve que rastrear um pouco essas vidas dentro da escola, e isso acabou tomando um certo tempo e também se alongando. Não à toa, os outros elementos de pesquisa, né, as outras fontes acabaram também se sobressaindo porque foram mais fartas e trouxeram um apanhado de notícias, informações que a gente mal podia prever. Do ponto de vista técnico, inclusive eu quero aproveitar o ensejo para agradecer a toda a equipe do Campus Engenho Novo 2. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Da direção, da secretaria, porque nós encontramos a ficha do Kleber Lemos da Silva aqui na secretaria e levou algumas horas assim de rastreamento, até que enfim ela apareceu na nossa frente. E quem já consultou o relatório da Comissão Nacional da Verdade, especialmente o tomo 3... Procure saber! Que é onde há os perfis dos mortos e desaparecidos políticos, encontra uma foto do Kleber Lemos, assim, difícil de identificar como é a fisionomia, porque é uma foto, assim, com um close enorme. E nós, ao nos depararmos com essa ficha estudantil, encontramos algumas imagens do Kleber, né? Desde tenra idade, assim, entrando no colégio, até já na sua saída, formado no colégio. Então, acho que há umas 3 ou 4 fotos bem bonitas do Kleber. Que lindo, cara! Em sua ficha estudantil. E isso só foi encontrado graças a todo o apoio que nós recebemos aqui da equipe do Campus Engenho Novo 2 e de todos os outros campos que nos auxiliaram ao longo desse processo, né? Visitamos praticamente todos os campi existentes à época, que hoje são os campi Humaitá, Engenho Novo, São Cristóvão, Centro e Tijuca. Esses eram os campi existentes, então seções, né? Ou unidades escolares, a depender do período. À época eram as seções, externato, internato, enfim, a nomenclatura variava. E em todos esses campi houve, a princípio, estudantes que foram assassinados em seguida pela ditadura militar. Ódio e nojo! Então, como a Lia disse, essa foi a primeira ideia, né? Visitar as secretarias para encontrar as fichas. Então essa foi uma fonte documental. Outras fontes documentais foram as seguintes, ainda dentro do colégio. Nós acessamos os chamados FACTA, que são os boletins oficiais do colégio, inaugurados inclusive nesse período da ditadura. Então, os FACTAs desse período, eles estão em tomos, em volumes,
ou no CEDOM, que é o Centro de Memória e de Documentação Histórica do Colégio Pedro II, localizado no Campus Centro. Ah, bom! Ou então, por exemplo, no prédio da reitoria. Nós acessamos os que estão no gabinete da reitoria e encontramos esses factas e os registramos, enfim, escaneamos, ainda que mais ou menos de modo precário com os nossos celulares. Então, os factas foram uma fonte de pesquisa. E fora do colégio, 2 fontes que foram essenciais: o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, que é de acesso público, e também a hemeroteca. Hemeroteca da Biblioteca Nacional, também de acesso público. É um serviço, um sistema por meio do qual nós podemos acessar jornais de época. Ah, agora eu entendi! Então essa se tornou talvez a fonte primária no que diz respeito à investigação dos eventos que associaram a cúpula do regime militar à institucionalidade posta do Colégio Pedro II naquele período. Talvez me falte agora, puxando pela memória, alguma outra fonte. Esqueceu-se. Mas foram principalmente essas. Acho que vale dizer que a hemeroteca... Pô, cara! De novo, cara! Como ela tem um conjunto de quase todos os jornais, ou todos da época, ela foi, de fato, o que talvez tenha trazido à tona esse outro viés da pesquisa para além dos estudantes, né? Porque a gente foi tendo, então, contato com uma série de outras... histórias que a gente não conhecia ainda e que não estavam registradas exatamente na institucionalidade da escola, que não estavam ali tão evidentes nem no Facta, nem mesmo no CEDOM. Na verdade, no CEDOM a gente também chegou aí, né, para pesquisar algumas coisas, e a gente teve contato com alguns recortes de jornal, algumas atas antigas, ainda manuscritas. Então, vale fazer esse exercício de reflexão também do que é voltar para os anos 60, né, 70, e era isso, eram manuscritos, então tem uma pesquisa também de decodificação de letra, de papéis, um manuseio com luvas, com máscara, né, documentos ali que estão guardados há muitos anos, que é bastante interessante. Acho que para os nossos estudantes é um privilégio poder ter estudar numa escola tão antiga e que tenha esse centro de documentação e poder acessar de alguma forma. Mas isso nos levou, então, a cada vez mais usar a hemeroteca como fonte principal, porque ali tem um registro, né, do dia a dia, do que estava acontecendo todos aqueles anos da ditadura. Sim, inclusive agradecer a Elizabeth, coordenadora do CEDOM, por toda a receptividade e por todo o auxílio técnico mesmo que nos deu lá, e também por dar a dica para a gente buscar na hemeroteca, né? Ela que acionou esse meio assim de pesquisa. A gente estava ainda muito incipiente nesse momento inicial. Ela falou, olha, na hemeroteca talvez vocês encontrem dados que não estão aqui. Porque o que estabeleceu essa virada, e talvez isso permita para seguir para uma pergunta outra, é assim... Uma vez... Acelera bem, acelera! Uma vez expostos a esses nomes dos ex-alunos, o que acabou estabelecendo uma virada foi uma conversa que nós tivemos com um professor que, inclusive, hoje passou a atuar no nosso projeto. Nosso projeto hoje constam 3 professores. Tem o professor Arthur Caser, que é o professor do Departamento de História. Ele já até participaria no ano passado, mas os horários não permitiram. Dessa vez os horários permitiram porque a gente já apresentou ao grupo de trabalho sobre o horário lá de São Cristóvão 3 essa possibilidade. E numa conversa mais ou menos informal sobre o projeto, bem no início, o professor Arthur, ele chamou a atenção para o fato de que o atual prédio da reitoria do colégio, ele durante muito tempo prestava uma homenagem a Augusto Rademacher, que é um ex-aluno do colégio. Ele ingressou no colégio ali em 1917, 1918, se formou em 1922 e em seguida ingressou na escola naval, foi galgando degraus na hierarquia militar até se tornar almirante. E o Arthur, ele chamou a atenção para o fato de que havia uma homenagem. Embora eu não tivesse entendido àquela altura que tipo de homenagem fosse essa. Eu confesso que imaginei uma placa, talvez assim, digamos, modesta, no interior ali do hall da então reitoria. Mas pesquisando rapidamente, nós descobrimos que era o nome oficial do prédio, então diretoria geral, e que esse nome constava na fachada. Tá errado, irmão. E constou na fachada até 2011. A gente parte do princípio de que esse prédio foi inaugurado em 1976 pelos registros que há no Facta.
A primeira imagem que consta desse prédio oficialmente no nosso colégio é a capa de um facta datado de 1976. Então, digamos que esse prédio provavelmente se chamou como o Pavilhão Almirante Augusto Rademacher, tem até a nomenclatura marcial, né, militar, entre 1976 até 2011. E isso nos chamou muito a atenção e causou certo espanto, porque nem com a redemocratização esse nome veio abaixo. É paradoxo que chama isso aí. Então nós passamos a procurar a ata da reunião que retirou o nome de Augusto Rademacher do prédio da diretoria-geral do colégio. Foi isso que nos levou ao CEDOM, isso que nos levou a ingressar assim, em áreas com documentação interna do colégio, em busca de um documento que eu confesso nós não encontramos, a ata propriamente dita nós não encontramos, mas felizmente nós encontramos o registro em áudio dessa reunião, que nos permitiu inclusive resgatar certos acontecimentos havidos ali naquela reunião, datada do dia 19 de abril de 2011, ainda era a congregação do colégio. Então foi esse giro que aconteceu, dos ex-alunos, eles se mantiveram como um foco de pesquisa, porque como a Lia disse, esse périplo pelos campi, né? Durou toda a pesquisa em busca dessas documentações das fichas estudantis, mas esse fato da nomenclatura do prédio administrativo do colégio, o mais importante, né, da diretoria-geral, hoje a reitoria, ter sido dedicado a um militar que participou ativamente da ditadura militar. Ódio e nojo! Ele inclusive é signatário do AI-5 enquanto ministro da Marinha. Isso nos levou a pensar quais eram as associações entre o colégio e a ditadura militar. Como o nome de Augusto Rademacher foi parar na diretoria-geral do colégio. E aí houve essa guinada para outros temas relacionados à pesquisa em 2024. Acho que vale um último registro ainda quanto a essa pergunta, que a gente também entrou em contato com o arquivo estadual, né, do Rio, para pesquisar um pouco sobre os nomes desses estudantes, né, dos ex-estudantes, mas também houve uma certa lentidão no processo comum a determinados órgãos públicos, por inclusive falta de pessoas no trabalho. Então esse trânsito ficou em movimento ainda, essa conversação sobre o acesso a essa documentação ainda foi acontecendo ao longo de toda a pesquisa e mais ao final da pesquisa que a gente teve notícias de que a gente poderia acessar esses documentos. Então é isso ainda é um outro caminho, né, no arquivo do Estado. E por fim, só retomando a ideia da metodologia, então os encontros com os estudantes, eles aconteciam semanalmente e aí a gente ia trazendo, né, de certa maneira, nutrindo as reuniões com esses arquivos. Claro, alguns deles, nós, enquanto orientadores do projeto, é que pesquisamos, eles não podiam ter acesso direto a essa documentação, por se tratar de outros estudantes, mas aí a gente levava as informações, ia lendo as notícias e discutindo e conversando e tentando, de certa maneira, pensar sobre esse tempo nosso, né? E acho que é muito interessante ouvir o relato deles também, dos atuais estudantes, do quanto eles foram se surpreendendo de serem estudantes como eles, a viverem tudo aquilo, e depois pessoas que saíram do colégio, terem essas vidas que se destinaram a uma vida de luta, né, e de uma vida tentando a justiça para todos. Então é bonito ver como eles também se comoveram assim ao longo de todo o processo e se interessaram, trazendo uma série de outras questões que a pesquisa não conseguiu, obviamente, fechar, e por isso ela continua, né? Como é que teriam sido outros grupos afetados, né, pela ditadura, enfim, uma série de outros desdobramentos que eles foram trazendo e que eu espero que também aqueles que já se formaram sigam pesquisando em suas vidas. Eu vou... Bem que eu pedi uma pastilha. Eu vou aproveitar o fio que o professor Diego puxou, e conversa boa é assim, aquela que ignora os nossos roteiros. Sabe que você é muito vou fazer petulante. a pergunta polêmica do dia, polêmica. Vocês acham que a ditadura efetivamente transformou o Colégio Pedro II num instrumento do regime? Acho que sim e não. Essa eu quero ver. Acho que sim e não, porque depende das camadas, depende dos agentes, dos atores. O que é possível dizer, e acho que essa pesquisa ela contribuiu nesse sentido, é afirmar que houve um conjunto de associações diretas e profundas entre a institucionalidade posta na diretoria-geral do colégio e a cúpula do regime militar. Então, nesse sentido, é possível encontrar homenagens à ditadura no interior do colégio,
desde o nome da reitoria até a possível inauguração, né? A gente tende a investigar ainda se foi inaugurado, mas houve a ideia de inaugurar um campus 31 de março no complexo de São Cristóvão. Né? A gente encontra chamadas públicas nos jornais para a construção desse espaço. Haveria ali uma aleia, né? Um caminho arbóreo, onde hoje é o horto, muito provavelmente, intitulado Castelo Branco, que é o nome do primeiro ditador, né? da ditadura militar. Então, houve um conjunto de homenagens, por exemplo, nesse sentido. O diretor-geral à época, professor catedrático de latim Van Dyck Londres da Nóbrega, ele tinha uma inspiração reacionária, de fato. Ele era a ponte imediata com a cúpula do regime. Nesse sentido, as aulas inaugurais da ditadura durante esse período foram marcadas por discursos públicos de louvor ao regime. Aqui dentro há portarias, por exemplo, em homenagem à ditadura militar, chamada então de um processo inaugurado pela Revolução de 1964. Você tá falando sério? Portarias lidas em salas de aula, né? Isso está no Facta. Portarias, inclusive quando o Augusto Rademacher se tornou vice-presidente do Médici, né? Os anos de chumbo, os famosos anos de chumbo, que nossos alunos e alunas estudam aqui no colégio, certamente. A gente associa muito, por exemplo, a imagem do Médici. Claro, foi o ditador, o presidente à época, né? O vice-presidente era o almirante Augusto Rademacher. Quando houve essa ascensão ao posto de vice-presidente, Van Dyck Londres da Nóbrega, achou por bem que houvesse uma portaria lida em sala de aula em homenagem a esse ex-aluno. Houve, por exemplo, um conjunto de concursos no interior do colégio. Nós encontramos concursos datados de 1970 e 1973, em homenagem à Revolução de 64. Isso fartamente documentado nos jornais da época, com prêmios em dinheiro, com prêmios em viagem. Dinheiro! E, nesse sentido, estudantes eram convocadas e convocados a produzir materiais como redações, cartazes, hinos, em homenagem à Revolução de 64. Inclusive no YouTube, se nós procurarmos nos arquivos do Arquivo Nacional, digitando, salvo engano, Festival de Artes Colégio Pedro II, aparece esse suposto Festival de Arte, eu acho que é o datado de 73, quando na verdade é um desses festivais ou concursos em homenagem e louvor ao regime. Então houve uma tentativa flagrante por parte da direção geral daquele período de estabelecer uma associação entre o colégio e os valores impostos pela ditadura militar. Ódio e nojo! Agora, dizer que conseguiram transformar o colégio propriamente disso no instrumento da ditadura, eu acho que aí talvez caibam algumas ressalvas, porque é um colégio até hoje muito plural. Nesse sentido, ainda que a diretoria-geral estabelecesse esse vínculo, nós tivemos servidoras e servidores que realizaram um anteparo de resistência. Nós tivemos nossos ex-alunos que, ainda que atuassem já como ex-alunos, eles foram formados aqui dentro a partir da atuação dos grêmios estudantis que foram fundamentais nesse processo. Um dos nossos primeiros dossiês é um dossiê sobre o Vanguarda Estudantil, que é um jornal estudantil do Grêmio Literário do Campus Centro, né? A época não era chamada assim, mas era da Unidade Centro, em que havia essa vanguarda também de resistência ao regime e ao golpe. Então, o que é possível responder de modo objetivo é que, sim, houve um conjunto de associações evidentes, flagrantes, e uma tentativa de vincular o colégio aos valores e princípios da ditadura por parte, no mínimo, da diretoria-geral, naquele momento, ocupada pelo Van Dyck. No entanto, uma comunidade tão plural como a nossa, felizmente, estabeleceu também uma série de focos de resistência. E esse é, inclusive, um dos temas importantes para uma futura comissão da verdade interna ao colégio, né? Trazer à tona as histórias das servidoras e dos servidores, que, inclusive, foram potencialmente desligados ou afastados de suas funções, dada a sua resistência ao que se passava aqui dentro. Fechamento dos grêmios, e houve isso recorrentemente, inclusive aqui no Engenho Novo. Houve o fechamento do Grêmio aqui da seção Norte, né? Nos deparamos com essas informações, inclusive, há poucas semanas. Isso foi em 1967, como houve fechamento em São Cristóvão, como houve fechamento no centro. Então, a ditadura conseguiu usar o Colégio Pedro II enquanto instrumento? Eu diria que em alguma medida. Seu Rolando Lero! Não foi totalmente, mas em alguma medida. Só que esse em alguma medida, e aqui eu encerro a minha resposta, é importante, porque essa medida foi dada pela institucionalidade posta na diretoria-geral. Então não foi algo marginal, não foi algo meramente localizado,
a estrutura burocrática e administrativa do colégio foi utilizada como um veículo de propagação dos valores da ditadura militar, e isso significa que eram esses valores que estavam perpassando aquilo que era transmitido oficialmente pelo colégio às nossas estudantes e aos nossos estudantes, que é o que mais importa para nós nessa pesquisa. Então não sei se eu consegui responder assim, digamos, da melhor maneira possível, porque é uma resposta que ela exige muitas nuances, muitos pormenores. Talvez nós nem tenhamos todos aqui agora, porque essa pesquisa ainda precisa se desdobrar para uma comissão da verdade, que nós esperamos felizmente acontecerá. Mas eu acho que isso é uma resposta em aberto para nós entendermos quais foram os graus de associação e quais foram os impactos efetivos dessas associações entre o colégio e a ditadura no que diz respeito a questões orçamentárias, questões de currículo, questões de propagação de valores para os nossos estudantes e as nossas estudantes, e assim por diante. Eu posso adicionar uma coisa, mas não sei também se é tão relevante, mas assim, só para... Seguindo a linha da Comissão da Verdade, que você já trouxe à tona e que talvez a gente possa falar mais um pouquinho adiante, também uma das ideias, uma das sugestões é que se debruce sobre justamente estudantes que acabaram sendo, ou que não tiveram suas formaturas efetivadas, ou que foram, de certa maneira, induzidos a não continuar na escola. Então, a gente vê também um pouco de perseguição política nesse aspecto, né, na escola durante esses anos, e a censura, uma série de outras expressões artísticas, né? A gente foi tendo um pouco mais de notícia sobre isso, movimentações estudantis que foram sofrendo censura ao longo desses anos. Mas acredito que, no geral, seja isso. O que você disse já dá conta de tudo. Posso fazer um comentário para talvez dialogar, inclusive, com a galera dos grêmios estudantis, né? Quando nós fomos ao CEDOM... Pô, toda hora isso, cara! Nós nos deparamos com um livro de punições. Eu não lembro se o nome oficial era exatamente esse. E aí, folheando aquele livro, nós encontramos a portaria que cassou o grêmio estudantil do que hoje é o campus São Cristóvão 3. E São Cristóvão 2 também, né? Os grêmios lá são conjuntos, integrados, né? Pelo menos nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Não sei se era assim naquela época, mas nós encontramos uma portaria oficial do colégio, assinada pelo Vandick Londres da Nóbrega, que fechava o grêmio de São Cristóvão, né? Ia falar São Cristóvão 3 pela naturalidade, né? Trabalhamos lá, então fica São Cristóvão 3 na cabeça, mas à época não era essa a nomenclatura. E nessa portaria constam alguns nomes de estudantes que eram participantes ativos do Grêmio. O Grêmio foi fechado, segundo essa portaria, por duas razões. A primeira teria sido a descoberta de um pôster de Che Guevara nas dependências do Grêmio, né, àquela altura. Estamos falando, portanto, do início da ditadura, anos 60, ali, segunda metade dos anos 60. Eu acho que essa portaria data de 68 já, 67, 68. 69! Então, ali no auge da consumação daquilo que viria a ser em seguida o AI-5, né? Acho que isso foi, inclusive, um pouquinho antes do AI-5. Então, os alunos, inclusive, se defendem, né? Isso a gente encontra nos jornais, dizendo que o que havia, na verdade, era a capa de uma revista que tinha a imagem de Che Guevara, mas, ora, se uma revista veicula, qual seria o problema, né? Uma figura que estava no imaginário daquele período. Então, era uma associação ali, uma ideologia que os alunos do Grêmio defendiam, e que, por encontrarem, né, essa imagem ali, e também um mimeógrafo clandestino, mimeógrafo utilizado para gerar cópias, né, de textos. Referência de velho! Antiga possibilidade de Xerox, né? Pois é. De reprodução gráfica. Então, esse mimeógrafo e esse suposto pôster foram confiscados, e em razão disso, o Grêmio foi fechado. Por que isso é interessante em relação aos nomes? Porque esses nomes que constam na portaria são nomes de pessoas que nós buscamos. E, inclusive, conseguimos contato com uma delas. Um ex-aluno, atuante do Grêmio à época, provavelmente em 68, né? Porque eu acho que realmente estava ali na antevéspera do AI-5, que é o ato institucional número 5, que foi o instrumento mais nefasto e duro, digamos assim, da ditadura. Ódio e nojo! Militar. E em contato com ele verbalizou isso que a Lia trouxe. Ele disse: o que havia naquele período em relação aos alunos que atuavam no Grêmio era um desligamento, mas que muitas vezes não deixava um rastro administrativo
na medida em que não era um descomento... Fala direito, rapaz! Um desligamento que vinha num documento, numa portaria, num ato executivo. O que era feito era, digamos assim, eles eram impedidos de realizar a matrícula no ano seguinte. Havia um impedimento de matrícula. Então isso dificilmente deixa rastros. Por que será? De modo que uma comissão interna da verdade precisaria buscar uma série de registros em relação a estudantes que atuaram no Grêmio, que eram devidamente matriculados em um ano, que tinham, assim, digamos, um rendimento acadêmico satisfatório para passar de ano e que, no entanto, no ano seguinte não aparecem nos registros. Então, esse mapeamento, né, você perguntou, né? O Colégio Pedro II se transformou num instrumento da ditadura? E eu respondi, em alguma medida. Em alguma medida, portanto, no sentido de desligar estudantes do colégio que atuavam nos grêmios estudantis, faziam campanhas externas ao colégio em passeatas públicas e se associavam a campanhas de luta. Então isso houve, desligamento de estudantes e afastamento de profissionais dos seus cargos. Agora, quais são esses nomes? Quando isso aconteceu? Todo esse rastreamento ainda precisa ser feito por essa comissão que, repito, nós esperamos que ganhe corpo em 2026. Aqui a gente encerra a primeira parte dessa trilogia e vê se presta atenção que semana que vem tem mais. E essa foi uma produção da Superintendência Geral do Campus em Engenho Novo 2 do Colégio Pedro II. Somos um exército de um homem só. E contou com áudios de Medo e Delírio em Brasília, Choque de Cultura, SBT, Rede Globo, Caetano Veloso, Bel Marques, O Rapa, Casemiro, Programa do Ratinho, Gil Brother, GNT, Casimiro. Um Príncipe em Nova York, Engenheiros do Havaí, Futurama, Guigueto, TV Brasil, TV Senado, Tiririca, Cisco, Molejo, Raça Negra, Tati Quebra Barraco, Sport TV, Luca, Netinho, Bruno Aleixo, Braga Boys, CNT, Calypso, Zé Ramalho, Rick Martin, Verônica Voz, Drauzio Varela, Planet Ramp, Irmãs Piólogo, Arquivo Nacional, Xuxa. Acabou essa porcaria!